Seja muito bem-vindo ao Papo com Gestão, um podcast voltado para quem vive a realidade na indústria. Aqui a gente fala sobre gestão na prática, sem teoria demais e sem filtro. No episódio de hoje, vamos falar gestão na prática. O que ninguém te conta sobre empreender, liderar na indústria. E hoje estamos recebendo o Vitor, CEO da VM Pro. Seja muito bem-vindo, Vitor. Opa, tudo bem, cara? Obrigado pelo convite aí. Fico muito feliz de estar aqui. Projeto aí que eu acho que vai agregar muito aí na vida de quem está dentro da indústria, de quem trabalha, de quem sabe as dificuldades que a gente tem. E eu fico muito, muito mais feliz porque eu estou fazendo parte desse primeiro episódio piloto. Legal, então vamos lá, legal. acho que vai ser muito bacana. Obrigado, Vitor. Bom, vamos começar. Primeiro trazer a sua história e como começou a sua trajetória dentro da indústria. Como começou o Vitor dentro da indústria? Vamos lá. Vamos lá. Então, cara, eu comecei na indústria, na verdade, respirando a indústria, né? A cidade onde eu moro tem várias indústrias, então, assim, o objetivo de todo mundo lá dentro era estar dentro da indústria, trabalhar numa grande empresa. Sempre a gente respirou isso lá dentro. Então, eu comecei na indústria, se eu não me engano, foi em meados de 2007, 2008, né? Foi o meu primeiro trabalho, comecei como ajudante geral numa fábrica de caldeiras. E aí a gente foi fazendo os trabalhos e tudo mais. Aí surgiu uma vaga na engenharia de processo, onde a gente ia trabalhar falando sobre soldagem, né? A gente ia definir processos, qualificação de soldadores, procedimento e tal. E aí eu me candidatei, deu certo. E aí dali foi crescendo, fui me especializando, né? Resumidamente, depois passei por vários tipos de indústria. Comecei dentro da caldeiraria. Na sequência, eu participei de uma indústria que era uma fundição, onde a gente recuperava fundidos na parte do acabamento final, né? Então tinha vários tipos de materiais diferentes. Fui galgando, depois eu comecei a inspecionar os equipamentos que a gente fabricava em campo. Então eu comecei a conhecer o processo industrial em si, porque ali na fábrica a gente tinha somente o quê? A gente só conseguia verificar os equipamentos fabricados e a gente entregava para o cliente. Mas como eles operavam, qual que é a função de cada um na indústria, eu fui conhecendo depois, ao longo do tempo. E aí, na sequência, comecei a empreender dentro da área. Então, assim, praticamente eu vivo desde essa época, a indústria até hoje. E faz exatamente uns 5 anos, mais ou menos, que eu estou empreendendo dentro da área. Legal. E tudo isso na cidade de Sertãozinho, correto? Comecei na cidade de Sertãozinho, e aí depois comecei a trabalhar em campo. Praticamente, se eu não me engano, tem 2 ou 3 estados que eu não conheço. O resto eu já passei praticamente Legal. todos. Em Então, Sertãozinho, para quem não sabe, é o berço da engenharia mecânica, né? Pesada, assim, caldeiraria pesada. é, Então, s- muito projeto suco-alcooleiro ali, então é bem complexo as indústrias que possui ali, né? isso, exatamente. Legal. Ali é o berço da caldeiraria, pelo menos sempre foi um espelho, né? Já teve épocas lá de ouro, que a gente tinha várias indústrias grandes e muita gente vinha de fora para poder fazer parte ali da indústria. Na época que a indústria estava no alto, né? A gente teve um incentivo até do governo na questão do pró-álcool e as indústrias começaram a trabalhar em cima disso. Foi uma época onde que essa região acabou explodindo lá. Não, legal. Mas vamos lá, conta mais Vamos lá. sobre a VM Pro, onde ela está atuando, que situação que ela está, o que mais está fazendo a VM Pro. Fique à vontade. Beleza. A VMI Pro, ela está hoje com 3 anos de vida, né? Ela nasceu a partir do momento em que eu decidi trabalhar dentro da área da engenharia mecânica, empreender dentro da engenharia mecânica. Eu já tinha agregado um certo conhecimento empreendendo, que eu já fui sócio de outros negócios. E aí eu fundei a VMI Pro no sentido assim, eu consegui perceber dentro da indústria uma dor, né? Uma dor que a gente conseguia verificar que seria uma boa demanda, né? Porque a gente encontrou a dor e aí a ideia era trazer soluções para essa dor. Certo. E aí a VM Pro nasceu através disso, dentro da engenharia mecânica, como eu acabei não falando no começo, mas eu sou formado em engenharia mecânica, tenho pós em segurança do trabalho e tenho especialização em soldagem, ou seja, eu utilizei toda essa minha formação para entender quais segmentos, aonde eu conseguiria trazer soluções para o meu cliente. Então, hoje a VM Pro, dentro da área da engenharia mecânica, projetos mecânicos, a gente traz soluções em diversos segmentos, em diversos nichos dentro da área da engenharia.
né? E eu atuo também em vários segmentos da indústria, né? Então, por exemplo, tem clientes que é a indústria química, fertilizantes, na área de bebidas, açúcar e álcool, obviamente, que está enraizado, né, dentro da região ali e tal. Então, a ideia da VM Pro é exatamente essa, trazer soluções para a indústria dentro da engenharia mecânica. Hoje a gente está fazendo 3 anos de vida, e hoje não, né? Na verdade, a gente já tem 3 anos de história, e cada vez mais aí a gente está pegando uma fatia do mercado e trazendo credibilidade e trabalhando junto com a confiabilidade do nosso cliente, que eu acho que é o mais importante. Não, legal. Indo nessa vertente aí de empreendedorismo, qual foi a sua maior dificuldade que você já enfrentou hoje no dia a dia, referente na gestão barra empreender aqui no Brasil? Cara, quando eu comecei a empreender, era um mundo muito novo para mim. E teve uma coisa que, assim, vou contar um pouquinho da história, mas que mudou o jogo, que foi aprender a trabalhar sob pressão, né? A gente, muitas vezes, tá num jogo que a gente não entende, mas quando a ficha cai, quando você consegue aprender como que isso funciona, você consegue trabalhar bem a sua inteligência emocional. Por que que eu estou dizendo isso? Para contextualizar. Eu estava empreendendo, a gente conseguiu um grande cliente, um cliente assim que a gente almejou durante vários anos, né, dentro da trajetória, e a gente conseguiu alguns projetos, estava executando esses projetos, mas em algum momento a curva começou a sair fora, começou a desviar, e aí eu comecei a ficar com muita crise de ansiedade, tive muito problema, assim, para aprender a lidar com a situação. E a gente participou de uma reunião uma vez e era uma parada de fábrica. E dentro dessa parada, na reunião de pré-parada, né, que a gente estava alinhando todo o planejamento, tudo as atividades que iam ser executadas, o, o coordenador da fábrica falou assim: ó, eu não vou fazer a parada, eu não vou fazer essa atividade porque eu não estou seguro. E aí, assim, para mim foi o trabalho de anos que a gente acabou e viu ali ruindo, no caso, né? E nessa sequência, o que aconteceu? Teve uma outra pessoa que estava em defesa do projeto, não das atividades, mas do projeto. E aí eles começaram a entrar numa discussão, argumentar sobre realizar atividade ou não, porque parada de fábrica você tem que pedir antes. Momentos, por exemplo, que tem uma perda de produção, a perda de dinheiro para realizar uma atividade. Se você pede, tudo não faz, acaba ficando muito ruim para quem solicitou, no caso, quem estava defendendo o projeto. Mas, resumidamente, acabou acontecendo, eu fiquei, assim, meio que sem entender, e aí o pessoal começou a bater muito na gente, e aí, onde que virou a chave, né? Depois, a parada foi confirmada, eu fui, né, para essa parada, acompanhar todas as atividades, tudo certinho, e nesse meio período eu encontrei com o pessoal da reunião lá. E aí, assim, o cara chegou em mim e falou assim: ô, cara, desculpa por eu ter falado aquilo, feito aquilo outro pra você e tal, mas aqui é o meu papel, é isso aqui. Meu papel é bater no fornecedor, e se eu não faço aquilo, a parada não acontece. Então, esse momento pra mim marcou totalmente a minha visão em relação a trabalho sob pressão. Aí eu comecei a entender que cada um tem o seu papel ali, desvios vão acontecer, existem várias coisas que eu não consigo controlar, né? O que eu posso fazer, eu tenho que dar o meu melhor e fazer aquilo que eu controlo e ter um bom planejamento e etc. Então, assim, o maior desafio meu é aprender a lidar com esse tipo de situação, porque vai acontecer em vários motivos, e por vários motivos, na verdade, e também, seguindo um pouco a linha, é gerir as pessoas para que a gente não chegue nesse tipo de situação. Então, resumidamente, assim, seria mais ou menos, esses foram os meus maiores desafios no momento. E que ano que foi isso, mais ou menos? Você lembra? Cara, foi na época de pandemia, 2020, 2020 para 21, mais ou menos. Eu tava, assim, bem... Tava em início de carreira, né, dentro do empreendedorismo, e a gente estava aprendendo a trabalhar com grandes players do mercado. E aí acabou tendo essa situação que abriu minha mente de uma maneira que para mim hoje faz total diferença.
Interessante. Seguindo aí nessa linha de empresas, hoje, como você está no mercado, como um empresário, vamos dizer assim, mas qual um dos maiores erros que você enxerga nas empresas hoje dentro da indústria? Dentro da indústria, Isso. cara, eu acho que assim, o que eu vejo acontecer muito é padronização de processo. Eu entendo assim que muita gente executa, erra e não aprende. Então, acontece muito isso. Às vezes a pessoa é muito apagadora de incêndio, por exemplo, e não consegue organizar tudo que ela resolve. Então, eu acho que isso é um grande erro, né? A padronização ou a falta de processo, até a gente pode falar isso. Comunicação ruim é um dos pilares para mim, assim, que a gente, que eu prezo, né, dentro da VM, por exemplo, é uma boa comunicação. Porque eu até falo pro pessoal lá dentro o seguinte, que a responsabilidade do entendimento não é da boca que fala, mas é do ouvido que ouve. Verdade. Então, a gente precisa entender ou saber se comunicar com a pessoa, porque às vezes você está achando que você está fazendo uma coisa, mas na verdade a pessoa está entendendo outra. Então, essa comunicação, ela parte desde o perfil profissional de cada um e tal. E isso é muito importante para que a gente consiga extrair o melhor de um liderado, por exemplo. Né? Então, comunicação, falta de processo, a gestão reativa também pode ser um erro, né? Porque às vezes o gestor ele está tão focado em entregar, só que ele esquece que para ele entregar aquele objetivo, ele precisa cuidar das pessoas que vão fazer isso para ele. Então, é um dos pontos aí que eu vejo também muita gente errando, né, dentro da indústria. Eu creio que esses são os principais, pelo menos na minha visão. O que você acha? Você concorda? Você que é um gestor também. Olha, Vitor, concordo. Até entrar nessa vertente aí como pessoas, né? Hoje trabalho dentro de uma indústria, né? Então a gente vê, e a indústria que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, ela preza muito a pessoa. Não adianta a gente ter metas, cobrar resultados, só que a pessoa que vai realizar tudo isso não está bem, né? Então a gente preza muito por isso. E Certo. isso eu trouxe para dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa que preza muito com o colaborador, com a pessoa que está trabalhando ao meu lado. Isso trouxe uma vertente muito importante que é a comunicação. Não adianta a gente ser muito bom tecnicamente, mas a gente não sabe comunicar. A pessoa que não sabe comunicar, ela não vende seu peixe, vamos dizer assim. Então, vejo muito erro de comunicação também dentro da indústria. Isso é um dos erros pioneiros, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas gestão de pessoas hoje, eu acho que é o pilar principal de qualquer empresa, independente do tamanho dela. Então, uma empresa pequena ou gigante tem que ter uma gestão de pessoa olhando diretamente o DNA de cada pessoa, né? Ainda mais nessa geração que a gente está vivendo hoje, né? Então, gestores da moda dos anos 90 não sobrevivem mais, né? Como Não dizem funciona. vários estudiosos, gestores, né? Que falam, gestores de dinossauro hoje não sobrevivem mais no país. Não só no país e no mundo, né? Então, essa Sim. geração nova está mais dinâmica, vamos dizer assim, né? Mas, bom, já que você trouxe esse ponto de gestão de pessoas, né? O que você entende como gestão de pessoas, a parte boa dessa parte de gestão de pessoas e a parte ruim, olhando para essa geração que a gente tem hoje, né? Que é um grande desafio de formar novos líderes, trazer a comunicação para os liderados. O que você acha disso? Cara, eu acho que a gente está num desafio gigante. Dentro da indústria principalmente, porque você sabe tão bem quanto eu, a gente está vivendo, ou, por exemplo, criando a geração que tem total desinteresse em, por exemplo, trabalhar na indústria. Eu falo isso porque, na minha época, na minha geração, igual eu comentei no começo do episódio, a gente tinha um sonho de trabalhar na indústria, de estar numa grande empresa, de fazer parte daquilo, né? A gente respirava isso. Hoje em dia, a gente tem uma geração que tem um total desinteresse. E o que acaba atrapalhando um pouco também
é o espelho que a gente tem, por exemplo, muita gente na rede social vivendo uma ilusão e muita gente dessa geração acata aquilo como uma verdade absoluta ou como uma coisa que é simples de acontecer, quando na verdade a gente tem pessoas fora da curva que elas são exceção da regra, na verdade, Certo. tá? E aí o que que acontece? Pessoas olham aquilo como espelho, acham que aquilo é válido, que aquilo vai funcionar para ela e acabam se frustrando. Além de que, eu sinto, eu não sei se você vai concordar comigo, mas a nova geração ela tem falta de propósito. Eles não têm um propósito bem definido. Verdade. Você entendeu? Eles não sabem exatamente o que ele quer, né? Por exemplo, na minha época, eu sabia exatamente o que eu queria. E eu trabalhei e construí algo para seguir esse caminho. Hoje em dia, o cara tem tudo. Ele não consegue, por exemplo, eu queria tal coisa, o pai vai lá e deu. Na minha época, não. Na minha época, a gente trabalhava, a gente ralava. Eu comecei a trabalhar cedo. Então, por exemplo, o que eu queria, eu fui comprando com meu próprio dinheiro. Você entendeu? E agora não. Agora, eu falo até de mal de mim, porque no meu filho, tudo que ele pede, eu acabo entregando para ele. Então, às vezes, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para entregar tudo, mas não entregar tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse choque de geração e pessoas sem propósito, dificilmente a gente vai conseguir um bom engajamento, né? Então, eu acho que o trabalho de gestão de pessoas, o líder, ele tem que começar a trazer cultura para essas pessoas, a cultura que a gente tem ali definida, dependente da empresa que seja, e trazer propósito. A partir do momento que ficar claro isso na cabeça, eu creio que a liderança, os resultados, eles acontecem de maneira mais genuína ou vai mais de maneira orgânica. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Eu não sei se você tem essa dificuldade, é até uma curiosidade minha. O que que você acha? Olha, correto, né? Concordo em tudo que você trouxe, até dados, né? Hoje foi feito recentemente uma pesquisa da Deloitte e da Gallup, mas da Deloitte mais de 40% dos jovens de hoje não se adere com a gestão antigamente, né? A gestão dinossauro, vamos dizer assim. Certo. E da Gallup, mais de 70% dos profissionais hoje não gosta de trabalhar em empresas que têm métodos antigos, né? Por que que eu estou trazendo isso? Empresas que não formam seus colaboradores, não formam os novos líderes para tirar a velha guarda, não tirar a velha guarda, mas sim a velha guarda, trazer o seu conhecimento técnico, onde ele acertou, onde ele errou, o histórico dele, né? Fazer essa formação de novos líderes e ter um método de passar o conhecimento, não só para líderes, mas sim para colaboradores em comum, nenhum fica mais na indústria. Na indústria, no varejo, o que for. Então, Uhum. essa pesquisa foi bem interessante, que até parei para ler, porque o pessoal está muito dinâmico. Como você falou, eu também falei no começo, os jovens de hoje estão muito dinâmicos. Se não adere o perfil dele, se ele não tem uma liberdade de horário, até mesmo de metas, ele não vai ficar. Então, isso a gente sofre muito. E aí, um ponto interessante que você trouxe, hoje está muito fácil. Você abre o celular, redes sociais, vê uma enxurrada de informação. Sim, Na nossa época não era assim. sim, Então sim. a gente tinha que conquistar muito mais. Então o líder hoje, se ele não se transformar, não entender que o liderado hoje jovem, ele precisa se moldar para encaixar esse liderado dentro da empresa, vai ter muita rotatividade de colaboradores dentro da indústria. Não só da indústria, como eu falei, varejo, comércio, o que for. Então tem que ter esse meio de campo, né? Esse jogo de cintura. É É, um desafio. e assim, cara, eu não sei se você sofre do mesmo ponto que eu, mas eles são totalmente desapegados. Sim. Então, por exemplo, se você começa voltando no líder dinossauro, se você começa a trazer muito, a bater muito, ele simplesmente fala assim: não quero, não Sim. vou. E aí a gente vem nesse ponto que você estava tocando, que assim, tá tudo muito fácil, então ele não entendeu o valor de certo da perda. Então, assim, se não deu certo aqui, não tô nem aí, vou seguir minha vida, faço outra coisa, precisar eu tenho meu pai, tenho minha mãe. Então, assim,
culturalmente falando, é uma geração desapegada, sem propósito, e que a gente tem que ter total adaptabilidade para poder lidar com isso. Uhum. Então a gente tem que trazer algumas coisas, pelo menos na minha visão, igual eu comentei, que eu acho que é exatamente isso, trazer uma cultura, um propósito para eles e trabalhar exatamente nisso, porque a gente também tem uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, que você vê que eles têm uma crise de ansiedade interna. Acho que faz parte da geração. Porque, assim, até a gente observando como se comportam as redes sociais hoje, por exemplo, você vê que eles não conseguem assistir mais vídeos longos. Não. O negócio tem que ser assim, ó. Tem que ser rápido, rápido, rápido. E aí ele entra numa indústria onde tem amorosidade, tem processo, tem todo... algumas coisas, burocracia que é um pouco mais engessada. E aí isso começa a frustrar ele de uma maneira que, às vezes, ele não consegue. Então, a gente precisa adaptar isso para não ter esse choque de gerações, né? Então, acho que o maior desafio da liderança, da gestão de pessoas hoje, é aprender a lidar com a geração que vem vindo aí, né? E trazer propósito, principalmente porque a gente sabe que na área da indústria, a gente tem muita dificuldade de encontrar bons profissionais. Hoje está cada vez mais escasso dentro do mercado. Principalmente na sua área, né, que trabalha com soldadores, caldeireiros, Isso. encanadores, hoje é mais difícil, né? E ainda falando sobre as empresas hoje que não for pro lado digital, não tem uma divulgação constante nas redes sociais, não vai ser não tem essa atração e também não traz novos colaboradores, né? Então, Exatamente. essa empresa que não vai para essa vertente digital hoje, na minha visão, hoje está ficando para trás, né? E na sua visão, como que dentro da engenharia mecânica, como está sendo a aplicação da inteligência artificial? Inteligência artificial, cara, tem me ajudado muito, tem me ajudado muito. Obviamente que a ferramenta por si só, ela não é inteligente o suficiente para saber chegar num resultado. Obviamente que você tem que ter um conhecimento técnico, que você tem que saber como que vai chegar naquele resultado final, mas o mais importante é assim, ela vai te dar produtividade. Produtividade. E assim, existe algumas inteligências artificiais que você começa a treinar ela, e quanto mais você treina, mais ela aprende sobre você, sobre o que você faz, sobre o resultado que você quer, tem algumas informações ali. Então, resumidamente, tem ajudado muito, tem dado agilidade até para entrega no cliente, né? Às vezes, você acabou de fazer um trabalho, por exemplo, um trabalho de inspeção, por exemplo, e eu preciso dar um flash report, preciso reportar para o meu cliente o que aconteceu. Aí você vai lá na inteligência artificial, ó, fiz uma inspeção, isso, dessa forma, o resultado é esse, faz um flash report para mim. Quando você já treinou ela, ela já vai te entregar tudo aquilo que você precisa, você dá aquela revisada e passa para o seu cliente. Então, assim, ela vem para ajudar, eu acho que ela agrega muito, pelo menos dentro da área da engenharia mecânica, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes tem gente que não sabe o que está fazendo, às vezes a pessoa vai querer, sei lá, fazer um cálculo dentro da inteligência artificial sem ter um mínimo de conhecimento. Então você pode achar que o negócio está certo, mas na verdade está errado e você pode ter um problema lá na frente. Existe esse receio, mas com um bom uso e com um bom profissional que está mexendo com ela, saber utilizar, eu acho que é o caminho ideal para que você não tenha nenhum tipo de problemas mais graves, né, em relação, principalmente a gente trabalha com a indústria, a gente lida com vidas. Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado de irresponsabilidade, né? A gente tem sempre que saber o que está fazendo. Não vai pegar e vai fazer de qualquer jeito que você vai ter um problema lá na frente. Mas, enfim, eu acho que veio para agregar. Pelo menos no meu dia a dia tem me ajudado muito, muito, muito. Eu consegui ser mais produtivo, eu consigo entregar melhor, eu consigo fazer relatórios mais técnicos utilizando a inteligência artificial. Eu acho que é um bom caminho. A gente está vivendo uma era bem bacana para dentro da área da engenharia mecânica. E eu trouxe essa pergunta também, que entra dentro dessa pesquisa, tanto da Deloitte, Gallup e Legal. etc., que os jovens de hoje, né, os recém-formados, eles estão indo mais para as empresas que têm essa aderência da IA do que as empresas que ainda estão resistentes com essa
nova tecnologia, né? Então, as empresas que já estão ainda na vertente da IA, lógico, como você trouxe, com responsabilidade, é mais atrativo aí, mais atraente para esses novos jovens. E aí consegue segurar um pouco mais, né, esses jovens Legal. aí, esses recém-formados na indústria, né? Mas é interessante. Ô, deixa eu aproveitar, Por cara. Eu favor. tenho uma pergunta para te fazer, porque é curiosidade minha, né? Igual a gente está comentando aqui, eu tenho uma empresa, já passei por alguns outros negócios, e eu tenho a visão da minha experiência. Mas eu sei que você, dentro da sua área de atuação, você vive várias indústrias dentro de uma indústria, né? Então, por Certo? exemplo, você trabalha com vários fornecedores, com várias culturas diferentes, né? E o que que você enxerga, em relação, assim, aonde que essas pessoas ou essas empresas têm uma grande dificuldade em relação à gestão, principalmente de um projeto, por exemplo? Olha, bom ponto, né? Você trouxe que a gente trabalha com várias empresas ao redor de um projeto só, né? Então, a gente Exatamente. trabalha com disciplina de elétrica, é uma empresa. Disciplina de mecânica é outra empresa. A parte de processo é outra empresa. Onde eles mais erram? Hoje eu vejo no planejamento. O É. planejamento, são poucas empresas que aderem e gastam tempo no planejamento. Não vou falar de orcei errado ou orçaram errado, não é isso, mas sim um planejamento. Então, muitos projetos é entregue com uma defasagem alta de datas, porque o planejamento foi mal feito, ou não foi coerente com o processo que foi ofertado, com o processo Uhum. que foi vendido. Então, o planejamento hoje, e está escasso, tá? Profissional de planejamento bom dentro de um CLT, está escasso. Então, é um ponto aí Eu sei, que a IA pode ajudar, mas com responsabilidade. Por que a IA pode obviamente. ajudar? Porque tem que ser uma pessoa por trás para trazer passo a passo de cada atividade, né? Então, muitas empresas não sabem o que é um planejamento, não sabem o que é um cronograma, não sabem gerir um cronograma dentro do Project ou de qualquer outra plataforma. Então, esse detalhamento, ele sabe na cabeça dela, mas colocar no papel, colocar num arquivo eletrônico, aí já tem essa trave. Então, é uma grande dificuldade que a gente encontra. Então, a gente tem que estar bem do lado do fornecedor. Nossos fornecedores são fornecedores parceiros, são Uhum. basicamente fornecedores. Então, a gente vai estar junto com ele do começo ao fim. Então, hoje eu vejo a maior dificuldade planejamento. Planejamento. Também tem a parte de gestão de pessoas, que como eu trouxe, soldadores hoje está cada dia mais escasso. Tá. Encanadores hoje está cada dia mais escasso. Então, muitas das empresas vendem um histograma. Vou fazer um projeto, eu tenho 30 soldadores. A hora que colocar na prática, ela chega com 10. Então, vejo que essa gestão de pessoas por trás dessas empresas também é defasada, mas por causa do mercado. O Certo. mercado está bem defasado Tá. dessa parte. Você tem mais propriedade para falar É. para mim Mas sobre isso. o Rafa, assim, ó, pegando esse ponto que você falou, eh, qual que é a dúvida? Porque eu não tenho essa experiência e eu tenho certeza que você tem. Você não lida somente com um fornecedor de mecânica, por exemplo. Vou falar da minha área, né? Você não lida só com um fornecedor, você lida com vários fornecedores. E provavelmente você consegue entender a diferença de cada um, né? Tanto culturalmente falando, quanto de planejamento. E assim, ó, o que que você acha que difere o bom fornecedor de mecânica? Pelo menos vamos focar aqui no seu dia a dia de atuação. O que que você acha que difere um bom fornecedor de um fornecedor que ele entrega, mas aquele ali se destaca? Você acha que a gente tá voltando novamente para a área do planejamento? Ou Também, tem mais algum ponto? planejamento é o ponto principal. Independente. Vou te dar um exemplo. Tem empresas multinacionais que têm mecânica dentro, tem processo, etc e tal, dentro do portfólio dela, Uhum, só que não entrega um planejamento que uma empresa pequena, certo. familiar. Às vezes a empresa familiar, uma empresa pequena, tem um planejamento muito robusto, muito mais robusto do que essa empresa multinacional. Então, o planejamento entra em primeiro lugar. Segundo, como vendeu, né? O fornecedor, como que ele vendeu o produto dele, como Certo. que ele orçou. Muitos colocam
afunda os valores, vamos dizer assim, para Uhum. pegar o projeto e acaba se dando mal no fim, né? Eu orcei errado, não vou conseguir entregar porque tá faltando budget, meu budget tá errado, então tem essa parte, a parte financeira também, né? E a segundo é a parte da qualidade. A terceiro, desculpa, a parte da qualidade é o terceiro, porque as empresas maiores têm os melhores profissionais, porque pagam melhores. Mas as Em empresas tese. menores também têm profissionais muito bons. Mas a grande maioria tem profissionais medianos. E aí a qualidade da entrega não fica legal. Então, essas três vertentes que eu trouxe para você: Uhum. planejamento, a parte financeira de como vendeu, de Gestão como dos orçou, recursos. e a terceira aí é a parte da qualidade, como entregou. Independente Uhum. se é na área que a gente está debatendo aqui, Sim, na sim. área da mecânica, solda, uma inspeção, etc, que for, Uhum. a qualidade conta muito. Qualidade da entrega, um relatório bem feito, uma visita bem feita, Uhum. isso conta muito mesmo. Show de bola, legal, legal. Era assim, a maior curiosidade minha era em relação a isso, porque igual eu comentei, eu tenho a visão das empresas que eu passei e do meu negócio hoje. Certo? Só que essa troca de experiência com você, por exemplo, que lida com várias empresas, desde de uma multinacional até o cara ali que eh, tem uma empresa familiar, ele não tá no mesmo patamar, né? Eu acho que era legal e agregador, principalmente para mim, entender um pouquinho como é que funcionava isso. Não, legal. E é aquilo que eu falei para você, né? O planejamento ele tá andando em vários níveis de empresa. Sim, Como eu falei, tem empresas gigantes que não o consegue. planejamento é péssimo. Por quê? Tá faltando profissional na área. Tá faltando profissional que senta do lado do encarregado de campo, do engenheiro do projeto. Vamos destrinchar esse projeto. Qual o passo um, qual o passo 2, qual o passo 3? Vamos fazer uma EAP correta. Vamos Sim, fazer uma EAP financeira correta. muita gente negligencia Muito, EAP. muito. Então aí o projeto acaba sofrendo com isso, né? E isso é de décadas, tá? Isso é há Uhum. muito tempo. Então tô no Eu vejo trecho aí, vamos bastante dizer, isso. desde 2011, e desde 2011 eu vejo os mesmos erros, sabe? Uhum. Então é bem complicado isso daí. Mas legal. Hoje, qual um dos itens que você vê que as empresas estão perdendo dinheiro? Nossa, independente de qual área de atuação dessa empresa, se é mecânica, se é elétrica, se é na indústria, se é no comércio, se é no varejo, se é gestão de pessoas, se é uma gestão financeira, se é uma gestão jurídica, se não tem uma gestão jurídica. Na sua visão hoje, como um empresário, tira o engenheiro agora da pauta, entra Uhum. o empresário, Vitor, de olhar para um setor, falando, nossa, esse cara tá perdendo dinheiro porque ele não tem uma gestão jurídica correta. Ah, o fulano tá perdendo mais dinheiro porque a gestão financeira dele é péssima. Qual que é essa sua vertente que você Cara, enxerga? eu vou seguir a linha, eu vou seguir a linha exatamente da que você vem falando. Eu acho que o primeiro sangramento empresarial vem do planejamento, né? Uma vez eu ouvi uma frase que ela fez sentido para mim depois que eu passei por ela, que é o negócio, que a frase é o seguinte, ó: planejar dá mais dinheiro que fazer. Sim. Então, eu gravei isso daí para minha vida, então, desde sempre, tudo que eu vou fazer, planejamento, vejo, avalio todos os riscos, tudo que pode sair fora ali dentro do contexto planejado e depois eu executo. Ah, mas já vamos fazendo, aí você vai olhando ao longo do caminho. Não, cara, isso daí provavelmente vai te dar tipo, algum tipo de retrabalho vai acontecer. Então eu entendo que o planejamento é essencial e o retrabalho é onde que muitas empresas perdem dinheiro. E perdem dinheiro sem perceber, porque igual a gente estava falando de gestão financeira, orçamento, etc., você não consegue contemplar retrabalho dentro do seu orçamento. Você coloca ali uma porcentagem de risco, mas se você negligencia totalmente o planejamento, aquilo ali não vai ser o suficiente para te cobrir o que você ofertou, por exemplo. Então eu creio que esse retrabalho é uma coisa, a falta de gestão de pessoas em campo, por exemplo, se você não tiver um líder que ele consegue trazer todo mundo em prol de um resultado, você vai ter o quê? Baixa produtividade, que é um Perfeito. outro ponto também.
que eu vejo muito acontecer, né? Recentemente até, eu estava prestando serviço para uma empresa e eu estava somente fazendo atividades de inspeções. E eu percebo que o time que teria que estar produzindo parece que não está bem engajado, a liderança não consegue trazer, porque eu via claramente que eles poderiam estar entregando muito mais do que estavam entregando, né? E isso não aconteceu. Então, eu acho que esse é um ponto interessante também. Aí, voltando lá atrás da nossa conversa, a falta de comunicação acontece, né? Aí a gente vai voltar na questão da gestão das pessoas, porque um líder, quando ele não consegue cobrar de maneira correta do seu liderado, ou ele coloca o cara numa situação de incômodo perante outros, por exemplo, que eu já vi muito isso acontecer dentro da indústria, o cara já desmotiva, ele já começa eh, a começar a ter aquele atrito com a liderança, e aí ele começa, parece que ele vai colocando todo mundo que está ao redor dele ali contra o líder, então acaba, no fim, acaba virando, não sei se motim é a palavra correta, mas eles acabam se unindo forças, né, vamos falar assim, Uhum. contra o líder, e isso acontece muito, não é... Já vi várias vezes isso acontecer, né? E cara, às vezes, por exemplo, como você pode perder dinheiro é que você também não contabiliza esse tempo de improdutividade, né? E aí, ó como é que as coisas vai virando uma escala, né? Porque você não produz, você tem essa dificuldade lá dentro da gestão das pessoas, Uhum. isso vai acontecer o quê? Vai gerar um mau planejamento, porque você vai começar a escorregar data, e esse mau planejamento vai gerar um retrabalho. Então, assim, uma coisa vai agregando a outra, né? Vai virando uma bola de neve o negócio. Então, eu creio que a gente tendo uma boa base, né? Que é um bom planejamento aliado a uma boa gestão das pessoas e um time engajado, você consegue resultados muito melhores dentro do projeto. Mas quando algum desses dois desvia, uma coisa vai levando a outra e você vai chegar nesse ponto que é onde que eu vejo que muitas empresas perdem dinheiro. Obviamente que a gente falou um pouquinho atrás que lidar com essa nova geração é muito difícil. Então a gente precisa desenvolver líderes que entendam isso, que venham com essa mentalidade de que assim, ó, não é somente eu ser amigo do cara, passar a mão na cabeça dele, não. A gente tem que saber entender, ter uma boa comunicação e criar, obviamente, uma cultura que o cara tem que entender, ó, a minha empresa tem essa cultura aqui. E aí trazer gente que comprem essa cultura e dia a dia tá trabalhando ali, porque senão qualquer escorregada vai abrindo o leque, uma pessoa vai desinfluenciando a outra contra o líder e a gente chega nesse ponto que a gente está comentando, né? Então, por exemplo, as empresas hoje, raramente elas quebram por um grande erro. Um erro é uma coisa, um grande erro é uma coisa. Agora, elas começam a quebrar quando você tem vários tipos de desperdício diários, por exemplo, né? São coisas que você não consegue contabilizar, né? Eu costumo falar, até para quando a gente está em rodas de network, assim, trocando uma ideia, que quando a empresa é pequena, ela não, dificilmente ela quebra. Por quê? Porque você faz conta de tudo. A partir do momento que você vai crescendo, Tá usando a lupa, né? exatamente. A partir do momento que você vai crescendo, você começa a não se preocupar com pequenos desperdícios. E aí é onde que você começa a perder dinheiro, a hora que você olha, porque uma coisa é você ter um tombo de, vou dar um exemplo aqui, de 10, 20, 30 mil reais. Uma coisa é você estar num contrato de milhões, É, e aí você tem um tombo, como é que é. funciona? Então, geralmente, cara, é, é assim que funciona. Quando você tem grandes empresas, é muito mais fácil você quebrar com grandes contratos do que quando você pega uma coisa ali menorzinha que você está fazendo conta de tudo, que você tem alguém que avalia esses desperdícios, que eu acho que é importante também essa gestão de recursos, ter um bom coordenador de projetos, que ele vai olhar assim, aonde que está indo os recursos, de que maneira, se realmente tá dentro da expectativa do orçamento. Acho que isso é interessante também ter dentro da empresa para que você não chegue nesse ponto de estar perdendo dinheiro, tá Ah, perdendo legal, grana. legal. Agora, é uma pergunta também voltado mais para vocês como você como fornecedor, né? Certo.
como que você está recebendo de diversos clientes seus devido ao projeto? Um projeto mecânico X, um projeto mecânico Y, se falta muita informação, principalmente técnica, ou se você tem que fazer um budget desde o começo, ir para a área, fazer pesquisa, como que você está recebendo um possível projeto, um possível pleito de um projeto dos seus clientes? Está tendo muita dificuldade? Como está sendo assim? Cara, é uma excelente pergunta, porque é uma coisa que geralmente ninguém fala. E quando a gente fala que é sem filtro, realmente é sem Sim, filtro. Porque, cara, eu não consigo contar na mão quantos projetos eu já cheguei a pegar redondinho. Redondinho, assim, no sentido assim, tem todas as informações necessárias, que a gente consiga precificar. Por quê? Cara, uma vírgula que muda ali no escopo, você tem custo. Então, o que acontece muito, principalmente na minha rotina? Eu vejo empresas que meus clientes, no caso, eles mandam um edital ou mandam uma carta convite para o trabalho e etc. Só que tá faltando um monte de informações totalmente irrelevantes para que a gente consiga ter um preço competitivo, vamos chamar assim. E aí, por exemplo, com a falta de informações, o que acontece? A empresa A dá um preço e a empresa B dá outro preço. E aí, muitas vezes, onde que você equaliza ali, tecnicamente falando? Pô, peraí, deixa eu avaliar essa proposta, deixa eu avaliar essa, vamos fazer a equalização. Opa, esse aqui está fornecendo tal coisa, esse aqui já não está. Então, peraí, esse até que está mais barato por conta disso, deixa eu fazer esse ajuste. Então, ainda tem um certo filtro, mas 80% dos meus clientes hoje não fazem geralmente esse filtro, não. É bem raro, a não ser empresas de grandes players, etc., que aí a gente tem uma boa equalização técnica. Mas por isso que é importante a visita técnica, né? sim. Então, geralmente, quando você pega um projeto grande, eles fazem a visita técnica, coloca todo mundo ali, mostra tudo que tem que ser feito, e aí o cara, com a expertise dele, tem que saber e entender a melhor maneira dele ofertar aquele projeto. Tá? Então, a gente tem dois caminhos ali, eu vejo. Quando você tem a visita técnica, você mitiga muitos riscos, né, em relação à composição de valores, tecnicamente falando. Mas quando você não tem a visita técnica e falta informação, aí você acaba tendo uma certa desvantagem falando como fornecedor. Tá? Então, a gente tem essas vertentes aí que acabam mudando uma coisa ou outra. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo sempre, peguei um processo ali, ou uma carta convite, tá faltando essa informação. Geralmente eu ligo pro cara, falo assim, ó, eu preciso saber isso, como que tá ali, como que é ela assado. É assim, aí o cara, às vezes, o que eu já vi acontecer? O cara cria várias perguntas lá por e-mail, as respostas, e aí ele pega e já manda para todo mundo. Aí ele já vai fazendo essa Vai equalização. fazendo a equalização. Tá? Então, geralmente é isso que acontece, mas o ponto inicial da sua pergunta é que, assim, raramente você tem projetos que têm todas as informações. Raramente. Editais faltando informação, então. É. Entendi. Ainda continuando no caminho dessa pergunta. Uhum. No momento que você faz o seu orçamento, você recebe o seu edital, faz o orçamento. Aí, ao contrário, seus fornecedores, são Certo. parceiros, muitos fornecedores. Não, cara, vou entregar o material, eu preciso receber. Ou você consegue dar uma esticada nesse pagamento, se você tem fornecedores parceiros. Por que eu pergunto isso? Como que tá a sua visão dos fornecedores, né, para você como um fornecedor também, se tá tendo essa parceria, não só VM e o cliente, mas a VM e seu fornecedor, tá tendo essa parceria, esse entendimento, pô, cara, consegui um projeto, mas muitas das empresas é 100, 120, Uhum. 180, 250 dias para você receber, e Sim, sim. aí, consequentemente, você vai pagar daqui 120 dias esse seu fornecedor. Como que tá essa sua visão? Cara, é uma boa pergunta, e assim, eu tô refletindo sobre ela agora. Mas geralmente eu tenho fornecedores parceiros, né? Que a maioria do momento que a gente está em negociação ali, por exemplo, a gente consegue
essa parceria financeira de eles receberem quando eu recebo, né? Então, assim, isso daí foi construído. Obviamente que no primeiro, segundo, terceiro projeto, o cara não me conhece, ele nunca trabalhou comigo, então ele não sabe como que... Então, ele tem um certo receio inicial que eu creio que seja comum. Mas a partir do momento que você executa um primeiro projeto com aquele parceiro, executa o segundo, o terceiro, o cara já vai entendendo como que funciona o processo da sua empresa, ele vai entendendo como que você trabalha, ele vai meio que entrando ali dentro da sua cultura e entendendo que a parceria está sendo boa para os dois, ele vai se destacando em relação à parte financeira. Então, geralmente eu não tenho muitos problemas em relação a isso. Porém, contudo, entretanto, né, sempre tem um ou outro. Se for de menor escala, por exemplo, o cara não tem caixa para aguentar durante todo esse tempo. E aí a gente faz uma negociação diferenciada, porque às vezes eu consigo segurar daqui e ele segura de lá, ou vice-versa. Ele segura de lá e eu seguro daqui. Então a gente tem essa troca saudável, vamos falar assim, financeira. E sempre eu procuro, pelo menos com todos os meus fornecedores, sempre ser o mais transparente possível, né? Então, tipo assim, cara, ó, essa situação aqui eu não consigo fazer diferente, vamos fechar essa parceria, não vamos? E a gente vai nesse tipo de negociação. Prazo de entrega, como você está vendo hoje no modo Brasil. Hoje a gente fecha um projeto, faz um projeto no Nordeste, é um prazo de entrega, no Sul é outro prazo de entrega. Para você, como VM Pro, como que tá esse prazo de entrega, independente qual material for? Cara, eu acho que o compromisso com a entrega, ele é um dos principais pilares para que você fidelize, para que você consiga se destacar dentro do seu cliente como fornecedor, né? Então, no meu caso, eu sempre tento fazer tudo que está dentro do meu alcance para garantir aquele prazo de entrega. Mas, Vitor, você nunca escorregou o prazo? Claro que eu já escorreguei. Mas, assim, quando a gente escorrega, o que eu tento fazer para minimizar o impacto? Colocar ali os pontos que gerou aquele escorregão ou aquele atraso, né? Porque, assim, às vezes acontece muita coisa que a gente não controla. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou executando um projeto aqui que o fornecedor me falou que o prazo da válvula era 90 dias. Aí eu fiz um cronograma para você como? 90 dias, eu vou receber essa válvula. Aí, de repente, o cara me liga, Vitor, cara, não consegui 90, é 120. O que vai acontecer? Eu vou ter um problema com você, porque eu me comprometi com aquele prazo. Então, isso acontece. Não é sempre, mas acontece. E aí eu vou ligar e falar, Rafael, é o seguinte, cara, ó, meu fornecedor falou isso e aquilo, escorregou ali 30 dias, escorregou 60 dias o prazo, e infelizmente eu não vou conseguir atender. Vou tentar revisar o cronograma, fazer um replanejamento para que a gente consiga trabalhar com esses prazos. Então, são coisas que a gente não controla, mas infelizmente acontece. Mas a ideia inicial é você sempre ter um risco. O cara jogou 90 dias, quando a gente faz o planejamento, a gente joga, sei lá, 120, por exemplo, ou 150. Famosa gordura, né? A gente coloca uma gordurinha ali para que a gente não porque para mim compromisso com prazo é um pilar essencial de um bom fornecedor. Eu não sei se você tem essa mesma visão que eu, mas eu compartilho desse compromisso. Esse é um dos erros que eu enxergo hoje no planejamento, né? O subfornecedor trouxe esse prazo de 90 dias. O meu fornecedor, ele pega esses 90 dias e coloca no cronograma dele. E aí qualquer erro do seu subfornecedor reflete no cronograma, Exatamente. no prazo de entrega do meu projeto. Então, Exatamente. não tem esse olhar mais detalhado e clínico dentro do cronograma. Cara, se eu recebi em 90 dias, eu não vou passar para o meu cliente com 90 dias. Como você trouxe, vou jogar um 120. Se eu entregar antes, eu tô bem com o meu cliente. Consigo entregar antes. Isso. Aí já entra um marketing também da empresa junto ao cliente, né? Mas muitas das empresas já, peguei 90 dias, vou colocar 90 dias. Não tem esse feeling dentro do cronograma, dentro do planejamento. E aí talvez, involuntariamente, a gente está falando aqui de um erro comum das empresas. Sim, e aí vai de empresas pequenas a empresas Exatamente. gigantes, né? Multinacionais. Por quê? Falta do profissional na área.
A gente volta para aquela conversa que a gente É, estava lá atrás, exatamente. profissional na área de planejamento, um Isso, profissional que tem esse olhar mais clínico, um coordenador, um gestor que consiga enxergar isso daí e falar, não, peraí, vamos repassar isso aqui um pouquinho mais para exatamente. frente, né? Falta Porque, você esse querendo ou não, detalhe. imprevistos acontecem, Sim, com né? certeza. E a gente não Principalmente hoje consegue. que a gente recebe muita coisa de fora, né? Muita coisa que vem Isso, da tem China, bastante coisa que vem dos importação. Estados Unidos, então hoje está bem volátil essa parte de importação, Isso, né? isso. Não, legal. Por favor, tem uma pergunta? Cara, a pergunta que eu tinha, a maior curiosidade minha, a gente falou aqui, que era a Uhum. questão de como você enxerga várias culturas de várias empresas dentro do mesmo segmento, né? A gente falou um pouquinho aqui. E assim, eu vou fazer uma pergunta, nem tinha planejado ela, mas, por exemplo, é, você como gestor, coordenador de projetos e tal, que você lidera um time, né? O que que você enxerga, assim, que é mais importante para que você consiga? Porque você querendo ou não, você tem o seu time que você precisa performar e você tem o seu fornecedor que você precisa performar, né? Porque senão você acaba entrando em conflito do que você se comprometeu a entregar, por exemplo. Então, assim, ó, qual que é, o maior desafio de fazer essa tríade funcionar? Desafio é pessoas. Como você trouxe, eu tenho o meu time, são um time de fiscalização, né? O Aham. pessoal que está em campo, técnicos, muito técnicos, na área, independente se é civil, elétrica, o que for, qual a disciplina, Uhum. mas também tem um fornecedor, Sim. que tem a malandragem dele, que tem o erro de planejamento e tá tudo bem. Uhum. Como fazer isso, conversar. É focar na pessoa. Por quê? Não sou eu, como um gestor, e diretamente no fornecedor. Eu tenho um time para cuidar disso. Ah, deu um erro de projeto em campo. Sim, vou ajudar meu time, sim, com certeza, e essa é a minha obrigação, Uhum. mas é formando ele a enxergar esse erro e como sair desse erro. Porque aí eu estaria saindo da minha cadeira como gestão e fazendo a parte operacional, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, tem um time que precisa ser engajado, precisa ser treinado todos os dias, frequência de one-to-one, né? Então, Certo. feedback constante, tanto correção de rota, muito reconhecimento, trazendo conhecimento, óbvio. Esse reconhecimento é porque você fez aquilo lá. Isso foi muito bom, trouxe bastante benefício, tanto por fornecedor, né, que Uhum. está em campo aqui, está todo dia lutando para entregar um projeto, mas trouxe um benefício para a companhia. Então, Show. o gestor hoje tem que ter esse cuidado, feedback constante, elogio com certeza, né? Ajustar a rota sempre. Teve um desvio, vamos ajustar a rota e conversas verdadeiras. Se tudo isso não tiver uma conversa verdadeira, uma conversa transparente, não vai acontecer. Aí o fornecedor vai ficar patinando, patinando, patinando e não vai sair porque o time que eu tenho abaixo de mim não consegue ir na causa raiz e trazer soluções. Uhum. Então, é pessoas. Hoje o foco é pessoas, literalmente é Show. pessoas. E aproveitando esse gancho, eh, eu costumo dizer o seguinte, que a gestão, ela é mais racional, né, do que emocional, né, e a liderança já é o contrário. A Isso. liderança, ela é mais emocional do que racional. E assim, dentro do seu dia a dia, aproveitando esse gancho, provavelmente gestão você vai estar lidando ali com números, indicadores e etc. E aí você tem as pessoas que você tem que fazer performar para que aqueles números melhorem. Então, é um desafio constante de um gestor trabalhar esses dois braços, né? Vamos falar assim. E como que você enxerga isso? Você concorda? Você acha que é dessa forma mesmo? Gestão é racional, liderança é emocional? Como que você vê essa afirmação? Você fez a pergunta e já respondeu, né? E sim, concordo. Inclusive, esse ano já está rodando a NR01, né? Sim. Que cuida 100% do psicológico do colaborador. Então, as empresas que não se adequar conforme a NR01 pode sofrer multas, pode sofrer sanções a nível nacional. E as empresas que não cuidam do psicológico, desculpa, de cada colaborador, vai estar para trás. Sim. Então, o gestor que agora é um líder, ele cuida mais da mente, de como engajar, de como treinar
o cuidado com o seu colaborador, seu liderado, do que voltado à gestão. Meta todo mundo vai ter, começa o ano, vamos destrinchar a meta, essa é a meta. Lógico, não mais metas que a gente não consegue atingir, mas sim metas palpáveis. Sim. Que aí vai totalmente de encontro o quê? Aí passa para o líder começa a engajar, vamos lá, a nossa meta é essa, o que podemos fazer para chegar nessa meta, é trazer, tem um problema, mas trazer os seus liderados para ajudar o gestor barra líder Aham. a resolver esse problema. Então o gestor tem que estar muito do lado do seu liderado do que acima, né? Sim. Então se esse líder barra gestor não tiver ao lado do time, ele vai perder o time, Uhum. vai perder muita entrega, vai perder muita coisa, né? Mas, Legal. Vitor, estamos chegando aí nesse final do primeiro episódio. Legal, legal. Agradeço muito a sua presença. Obrigado mesmo por estar participando desse primeiro episódio, participando desse projeto. E aí, para chegar ao fim, eu tenho uma pergunta que vai de encontro não só técnico, não só como gestor, não só como pai, não só como marido, mas sim no modo geral. Se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para um gestor, independente de que área seja, se é da área do comércio, varejo, gestor, uma Certo. pessoa que você tem como gestor de referência, qual seria essa pergunta e qual seria a resposta desse gestor para você? Mas gestor de referência, tá? Aquele que Certo. fala, é esse cara que eu acordo todos os dias e tento seguir a vertente que ele traz. Tá. É uma pergunta boa e difícil ao mesmo tempo. A pergunta que eu faria, eu acho que eu tenho a ideia, mas a resposta que eu teria eu já não consigo mensurar, né? Mas tentando responder aqui, eu acho que a pergunta que eu faria é o seguinte: cara, eu tô nesse nível, eu tô fazendo isso, 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 e como espelho, qual o conselho que você me daria para que eu consiga sair desse patamar para o outro patamar? Porque às vezes, muitas vezes eu me sinto travado, de verdade. Sinto que eu tô travado ali, eu não tô conseguindo evoluir, mas eu penso que pode ser coisa só que eu não tô conseguindo enxergar. Que às vezes eu tô evoluindo de uma maneira talvez um pouco mais lenta, que não tá sendo perceptível para mim no momento. Mas eu faria essa pergunta, né? Cara, ó, eu tô nesse nível aqui, eu tô vendo que você é uma inspiração, você tá na minha frente, você já conquistou aonde eu quero, você tá, na verdade, aonde que eu quero chegar. O que que você me ajudaria ali? O que que eu posso fazer para passar para o próximo nível? Agora a resposta, eu já não sei. Não sei qual seria, porque se eu soubesse eu já estava fazendo, você entendeu? Com certeza. A resposta é sempre mais É complicada, mais né? complicado, mas Sempre. eu acho que seria im importante essa troca de experiência, né? Pelo menos, eu tenho dentro da da do do de todo momento que eu estou empreendendo, buscado esse tipo de informação, essa troca de experiência. Às vezes eu converso com pessoas que estão num nível diferente de mim para que elas consigam me dar conselhos, etc, me dar ajuda, e eu geralmente eu ouço e aplico algumas coisas e acaba dando certo. Não, legal. Bom, Vitor, obrigado. Obrigado Cara, mesmo pela participação. eu que agradeço, sim, fiquei muito feliz pelo convite, né? Eu tenho certeza que o projeto vai dar muitos frutos aí. É, é um marco para mim participar principalmente desse primeiro episódio, foi muito bacana o bate-papo. E é isso, queria agradecer aí mais uma vez. Perfeito. Nesse episódio, se fez sentido para você, continue nos seguindo, segue nas redes sociais, no YouTube. Vai ter muito mais episódios voltados à gestão na indústria. E como a gente falou, sem limite, sem filtro, um bate-papo aí descontraído, trazer pessoas de referência, tanto na engenharia, na gestão, na parte jurídica. Então, iremos trazer bastante conteúdo muito importante para você que vive dentro da indústria. Obrigado, até a próxima.